Olá, meus queridos seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo Homo sapiens, alienígenas, entidades de energia, como todos nós viraremos um dia. Aqui quem vos fala é Ferruccio Billich, PhD. Hoje eu vou falar sobre um assunto, como envelhecer com prazer. Eu não sei, talvez a minha experiência, né, que eu vou dar, né? Mas vamos ver o que seria bom envelhecer com prazer, o que seria. Primeiro, é que você tenha tido uma vida útil, proveitosa, satisfatória, que você esteja satisfeito consigo mesmo, certo? Tenha feito praticamente tudo aquilo que você queria fazer. Conseguiu fazer tudo o que imaginava fazer. Diriam, inclusive, um dito popular que as coisas que você deve fazer, primeiro, plantar uma árvore, né? Escrever um livro, ter filhos. Eu fiz tudo isso também. Plantei um bocado de árvores, né? Só no quintal da minha casa eu plantei um monte de árvores. Tem lá umas 10 mangueiras, pé de manga, né? Uns 5 abacateiros, um monte de jabuticabeira, aquela frutinha pequenininha, parece cereja, mas não é, é aquela natural daqui. Aliás, eu plantei cereja, mas acabou nascendo outra coisa. Aquelas framboesas que a gente chama morango do campo, do mato, né? Uma espécie de framboesa. Laranja, limão. Esqueci o nome dela, mas é bom para fazer suco. Como é que chama? Esqueci o nome. É um negócio compridinho assim, por dentro é branca, faz um suco branco delicioso. Tem também umas pragas pelo quintal, que era piqui. Isso, por mais que você queira se livrar dele, não consegue, né? Primeiro, o que é proibido por lei, acabar com o piqui, né? Então, piqui, um monte de piqui. Agora, minha mulher plantou um monte de orquídeas. Tinha um piquizeiro lá atrapalhando, ela cortou, mandou cortar o piquizeiro. E no tronco dele plantou um monte de orquídeas. Nasceu um monte de orquídeas, tá lá. Aí depois ela saiu espalhando uns coqueirinhos que tem pelo quintal. Também tem um monte de flores, né? Primavera, tem um monte de outras coisas. Também escrevi alguns livros já. E, porque eu sei, eu tenho 3 filhos. Agora deixou de ser moça, assim, são jovens senhoras e um senhor. Bem, então, a coisa mais importante na vida para você envelhecer bem, com prazer, é você
fazer tudo que você queria fazer, o trabalho que você queria fazer, que você gostava, que você gosta, tá certo? Então, eu geralmente fiz a maior parte das vezes o trabalho que eu gostava, né? Se bem que eu comecei a trabalhar cedinho com meu pai, com 7 anos, ajudando na oficina mecânica dele, né? Eu gostava de fazer trabalho de mecânica. O único problema era se lavar depois. Porque era mecânico de caminhões a diesel, né? Então a graxa, o diesel, toda aquela coisa grudava no corpo. Ah, então, principalmente nas costas, eu lá conseguia lavar o corpo todo, mas as costas nem sempre conseguia lavar. Então, quando ia dormir, algumas vezes o meu lençol ficava preto de graxa, de sujeira, que eu não tinha conseguido lavar, né? A minha mãe reclamava disso. Então, o único problema que eu achava era justamente ter que se esfregar, e principalmente algumas partes que não conseguia nem ver do corpo, né? Então, as unhas sempre pretas, né? Também, né? Mas era prazeroso. Aí depois comecei a dar aula, né? Porque era a coisa mais fácil para ganhar algum dinheirinho enquanto estava estudando física e engenharia, né? Que existia uma deficiência de professores nas áreas mais quantitativas, principalmente física e química. Então, dei muita aula de física e química, apesar de não ter começado com isso. As primeiras aulas que eu dei foi de matemática financeira, né? Fui dar aula de alguma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na vida, né? Matemática financeira. Tive que estudar para poder dar aula. Os meus alunos eram do curso de técnico de contabilidade e todos elas eram mais velhos do que eu, né? Eu estava com 18 para 19 anos e eles todos tinham essa idade ou eram mais velhos. Mas, então, eu gostava de dar aula, mas sou melhor ainda orientando alunos. Cheguei, quer dizer, no final, o que eu fazia com maestria mesmo era conseguir tirar de alunos simplórios até, quase medíocres, um, uma qualidade de trabalho excelente. Então, conseguia transformar em gente mediana, em bons pesquisadores e produzir trabalhos de boa qualidade. Tá certo? Então, centenas de alunos que eu orientei, todos se tornaram bons profissionais, muito bons profissionais. Nesse ponto, eu sinto prazer nesse aspecto, principalmente, né? Que consegui transformar gente que era mediana. Aliás, alguns eram até quase medíocres, né? Mas depois que passaram pela minha mão como orientador, eles se tornaram profissionais de muito boa qualidade até. Com cargos importantes, fazendo trabalhos importantes. Claro, o primeiro aluno de mestrado que eu orientei foi interessante, né? Porque estava analisando o impacto da Zona Franca de Manaus na região. Seria um bom impacto, mau impacto, o custo dela, todos os impactos, né? E
ele era tão limitado, o profissional, ele era auditor fiscal, né? Inclusive. Isso foi ainda na ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária. E ele tem dificuldade. Eu não podia dar trabalho para ele para mais de um dia, né? Todo dia ele ia para a minha casa e eu explicava, oh, para amanhã você faz isso aqui. Se eu desse incumbência para 2 dias seguidos, ele se embananava todo. Mas se eu desse incumbência só para um dia, ele ia lá, fazia aquele trabalhinho, voltava, me mostrava, aí eu dizia, ó, agora, depois disso, você faz isso, isso. Aí ele ia, fazia, acabou fazendo uma dissertação muito boa, muito boa. E ele era bem fraquinho no começo, né? Mas de tanto orientar ó, dia a dia, ele se tornou um muito bom profissional. Muito bom, Maia. Então, eu consegui muito boas coisas justamente nesse aspecto de orientar. A coisa que tenho muito prazer de ter feito é orientado muito bem os meus alunos. Centenas de alunos que eu orientei, todos eles se saíram muitíssimo bem. Eu gostava de dar aula também, mas o problema de dar aula é que é extenuante. Para dar aula direito é realmente muito extenuante. E principalmente se for para ficar de pé, então eu ficava, depois de 1h30, 2, eu ficava com as pernas tremendo, né? Porque é tão difícil de ficar de pé, né? Mas as aulas eram muito interessantes. Se fosse até 1h, 1h15, ainda eu conseguia dar uma aula muito boa. Mais do que isso, já começava a sobrecarregar meu sistema, começava a fraquejar a minha saúde até, tá certo? Mas então, fazer pesquisa também, eu gostava muito de fazer, né, para publicar, fazer apresentação em congressos, escrever livros, né? Ai, o que mais que eu posso dizer? Interessante. Coisa que devia me preocupar mais durante a minha vida, ah, não foi muito com saúde, né? Que você não, acaba não tendo tempo para cuidar bem da saúde. Então aí você começa a ter problemas quando você fica velho, né? Então, agora, depois de velho, eu acabo tendo melhor comportamento em o que comer certo, fazer um pouco de exercício e assim por diante, que é importante para a vida, para ter prazer na vida, tá certo? Tanto que nesse momento aqui, eu estou aproveitando que eu estou aqui na sauna, fazendo sauna e fazendo esse vídeo aqui. Então, toda vez que tem esse cenário engraçado aqui, com um monte de madeira, é porque eu estou dentro da sauna. Aproveitar que eu vou ficar aqui na sauna, tranquilo, tem iluminação suficiente, e então aproveito e faço um vídeo. Daqui a pouco começa a esquentar demais a sauna, né? Aí eu tenho que tirar até o casaco e tudo para suar à vontade. Mas ainda está no começo, então não está suficientemente quente ainda. Mas então é isso. Tem que aproveitar as coisas da vida. Certo?
Ah, ter filhos é importante, tá certo? Cuidar dos filhos é um prazer. Ah, foi uma dificuldade de convencer a mulher a ter filho, mas acabamos tendo 3 filhos. Ah, mas porque eu queria os filhos, né? Por ela, podia dispensar. Ah, e cuidar dos filhos, principalmente quando eles são pequenos, é um amor, é uma delícia. Depois que eles ficam maiores, eles começam a ficar muito voluntariosos, né? Ai, ai. Aí você tem que brincar apenas com os netos, que se torna mais interessante. Então, é isso. Tem para viver bem, com prazer, envelhecer com prazer, tem que cuidar da saúde para que você não fique se preocupando toda hora com tudo. Então você tem que cuidar da pressão arterial, cuidar ah, da diabetes, cuidar do, da visão, cuidar da audição, cuidar da pele, cuidar de tudo, né? É um pouco. Não precisa ficar fanático, não. E também não precisa ficar pintando cabelo, essas coisas, para parecer mais jovem. Não, não. Tem que aceitar a idade que você tem, tá certo? E à medida que você vai envelhecendo, você vai ficando mais com pensamentos mais filosóficos, né? Tá certo? Então, os meus pensamentos agora com mais idade, eles conseguem ser mais profundos, mais filosóficos e, inclusive, como lidar com a consciência, não só terrena, como extraterrena, né? Tá certo? Porque eu desconfio que o negócio não para aqui, você morre e acabou. Pô. Essa consciência que é uma energia, a energia não se destrói, então ela deve ficar por aí, deve se juntar à consciência universal, né? E ficar cuidando do universo como um todo. Tá certo? Se não for verdade, bem, depois a gente vê. Mas, pelo menos eu achei algum modo de racionalizar as coisas. Tá certo? A parte espiritual, sim, todo mundo tem que ter uma parte espiritual. Se você achar que religião é suficiente para você, tudo bem. Agora, sabe que todas as religiões foram criadas por nós, seres humanos, então elas não são perfeitas, né? Não existe nada perfeito. Então você pode sempre melhorar. Então você pode criar um modo de vida que você esteja satisfeito com ele. Certo? Não necessariamente seguir os ditames de uma religião ou outra, né? Porque, inclusive, parece que a maioria das religiões monoteístas são todas cópias do original, que era o zoroastrismo, né? O judaísmo começou copiando o zoroastrismo. O cristianismo copiou o judaísmo. O islamismo copiou o cristianismo. As seitas protestantes, crentes assim por diante, pegaram parte dessa história toda. Tá certo? Então, a primeira religião monoteísta foi o zoroastrismo, criado por Zaratustra, e não era nada complicado, não, era um negócio simplesinho, umas regras muito
simples e pronto. Agora, se você gosta de politeísmo, aí você pega as religiões hindus, que elas têm um monte de ideias politeístas, que também são interessantes, né? Mas é melhor você criar a tua própria orientação espiritual. Aí você não vai ficar chateado com um ou outro aspecto da religião que você escolher. Qualquer religião que você escolher, você vai achar algumas deficiências nela. Bem, eu acho que já falamos o suficiente por hoje. Aproveitem a vida o melhor que vocês possam. Façam aquilo que vocês gostam. Gostam de comer? Comam, mas frugalmente. Né? Comam as coisas que vocês gostam, mas pouco. Né? Não precisa se empanturrar. Porque se você engordar, você vai comprometer a sua saúde e a tua vida. Viajem quanto vocês quiserem, principalmente para quem gosta de viajar, passear. É uma boa medida. Para quem gosta de estudar, ler alguma coisa, também pode. Bem, para mim, como eu quero contar as minhas experiências, as minhas ideias, que eu tenho muitas ideias sempre, eu vou ficar brincando de fazer vídeos, tá certo? Então, se vocês puderem, dê o seu gostei ou não gostei nesse vídeo, tá certo? Agradeceria muitíssimo a atenção de vocês. Apreciaria também se vocês pudessem fazer críticas e sugestões. Vocês podem também compartilhar isso com todos que você quiser. E apreciaria muito também se você se inscrevesse no meu canal para receber novos vídeos e ver que eu sempre vou ter algumas ideias novas para contar para você, em todos os aspectos. Nunca vou contar uma historinha que você já ouviu. Sempre vou contar uma historinha que você nunca ouviu. Tá certo? Eu sempre abuso da minha criatividade para sair criando historinhas interessantes, bem pensadas, mas interessantes, que eu acho que ajudam os outros. Tá certo? Muito agradecido pela atenção de vocês.